Você tem algum piercing ou já teve vontade de colocar um piercing? Então me siga para essas orientações. Eu sou Pedro Colli, médico dermatologista. Ao contrário do que muitas pessoas pensam, a palavra piercing não significa aquele objeto ou aquele brinco ou aquela joia que é utilizada no corpo como adorno, no umbigo, no nariz ou na orelha. A palavra piercing é um método de modificação do corpo, assim como, por exemplo, uma tatuagem também é um método de modificação do corpo, mas a palavra piercing significa um método de modificação do corpo através da perfuração da pele. Tanto que a palavra piercing vem do inglês, do verbo to pierce, que significa perfurar. O piercing é um método que ao longo da história da humanidade também foi extremamente difundido. Só para vocês terem uma ideia, no Antigo Egito, por exemplo, o piercing no umbigo, que era a perfuração do umbigo com uma joia no umbigo, ele era um método destinado apenas a membros da realeza. Só membros da família real egípcia eram autorizados a utilizar piercing no umbigo. Algumas tribos indígenas utilizavam pedaços de ossos ou de outros elementos, unhas de animais que perfuravam a orelha ou mesmo os lábios, porque eles acreditavam que carregar um fragmento ou uma parte daquele animal selvagem trazia para o guerreiro as virtudes daquele animal, como por exemplo força, como agilidade, enfim, outras características. Hoje o piercing ele é um elemento cultural, ele é um elemento que traz diversas referências de tribos e culturas, enfim, pessoas de várias faixas etárias possuem piercing. O grande X da questão é que ele é um método que precisa ter todas as condições de higiene para ser utilizado, porque é um método de perfuração da pele. Quando a gente vai utilizar um piercing, é importante que, em primeiro lugar, você avalie o local onde você vai colocar esse piercing, tanto em termos de ambiente quanto de local no corpo humano. É importante que você procure um profissional habilitado para isso e é importante que o material que seja utilizado seja próprio para isso. Os piercings eles podem ser produzidos com plásticos, com alguns plásticos específicos, não podem ser quaisquer tipos de plástico, ou principalmente com alguns tipos de aço inoxidável, que é o aço cirúrgico, que a gente utiliza para instrumentais cirúrgicos na medicina. Além disso, o piercing, como é um processo de perfuração, ele precisa que esse material utilizado seja estéril, ou seja, esse material precisa passar por um método para que todos os micro-organismos ali presentes sejam eliminados. Então você não pode colocar qualquer objeto no seu corpo. A depender do local do corpo, inclusive a ser utilizado, o piercing precisa de alguns cuidados. Muito cuidado se você quiser fazer um piercing, por exemplo, em locais contaminados, como na língua, como na cavidade oral. Algumas pessoas aplicam piercings na região genital, isso é muito perigoso, porque o piercing pode provocar um processo inflamatório e pode provocar uma infecção. E essas infecções elas podem ser bastante graves, principalmente se forem na região da cabeça, na região da face, como o nariz, como o lábio, como próximo dos olhos, porque essas infecções nesses locais podem gerar complicações. A maioria dos indivíduos que possuem piercing, existe uma proporção maior de locais furados no corpo, que é o pavilhão auricular, que é a orelha. A orelha tem uma grande característica, uma grande peculiaridade, que são as cartilagens. As cartilagens são essas estruturas mais rígidas no nosso organismo e que têm uma cicatrização um pouquinho diferente. Então a perfuração de algumas cartilagens, como a cartilagem da orelha, também precisa de alguns cuidados especiais. Por quê? Porque locais como orelha, como nariz, também podem gerar processos de cicatrização diferente, que nós chamamos ou de cicatrização hipertrófica ou de queloides. Alguns indivíduos, como os indivíduos de fototipo mais alto, aqueles indivíduos que possuem a tonalidade de pele um pouco mais alta, possuem maior probabilidade do desenvolvimento de queloides.
Lembrando que o piercing, dependendo do tipo de perfuração que você fizer na sua pele, ele pode gerar uma perfuração permanente, ou seja, às vezes esse furo não cicatriza, como por exemplo, o uso daqueles alargadores grandes na orelha, e depois se o indivíduo se arrepende, ele precisa passar por um procedimento cirúrgico para essa correção. Então, se você quiser fazer um piercing, primeiro pense bem se é isso que você quer, se é esse tipo de característica que você quer levar. Em segundo lugar, não deixe de consultar o médico dermatologista para algumas orientações no pós-procedimento e não deixe de fazer em um local adequado. Eu fico à disposição, não deixe de curtir e compartilhar os nossos vídeos. Até mais!